Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Deus abençoe cada um de vocês. Abra a sua Bíblia juntamente comigo. Abra a sua Bíblia juntamente comigo em João, capítulo 14, versículo 12. Hoje para nós é um dia precioso. É para nós um dia tremendo, porque hoje é o dia em que nós estamos enviando aos nossos amados, as duplas, os trios que já estão organizados, para uma grande colheita, uma colheita sobrenatural. Amém? Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 12. Amém? Você encontrou? Diga amém. João, o Evangelho de João é o quarto Evangelho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Amém? E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Podemos assentar, meus amados, que esta palavra, ela vem ao nosso coração e adentre a nossa alma e faça uma grande, uma preciosa obra. Amém? Nós já estamos, meus amados, há mais de um mês anunciando, preparando os irmãos, preparando a igreja, preparando a liderança, preparando as duplas para uma missão muito preciosa e muito linda, a qual foi o modelo, é o modelo que o Senhor Jesus construiu e colocou para com seus discípulos, que é o ir até aqueles que necessitam, os que precisam, e com o propósito exatamente de ir de dois em dois. Eu acho tão precioso e tão lindo, porque Jesus nunca mandou ninguém sozinho. O Evangelho também nunca ele é para ser sozinho, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser repartido. Certa vez eu preguei aqui sobre o poder do 2 a 2, porque Jesus nunca mandou ninguém sozinho. Sempre preparou eles de 2 em 2. Até para buscar uma mula, Jesus envia de 2 em 2. E os discípulos, eles fizeram isto. Jesus organizou em Lucas capítulo 10, as duplas para irem de 2 em 2 na missão dos 70. Há uma outra versão que fala que são 72. Porém, foram 35 duplas então. E eles não foram um sozinho, separado do outro. E os discípulos, eles aprendem esta metodologia, esta forma, esse formato do Senhor Jesus. E depois que Jesus morre, ressuscita e passa novamente a missão para eles, deles irem fazer discípulos de todas as nações. E Jesus então já tinha ensinado eles a andar desta maneira, no formato de 2 em 2. E a gente vai observar que Pedro e João vão ao templo orar. Eles não vão sozinhos, vão em dupla. Quando vão preso também, Pedro e João, eles estão indo de 2 em 2, vão preso também junto. Depois, mais adiante, nós vamos observar em Atos capítulo 13, quando o Espírito diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Os dois também. E os dois saem a fazer o trabalho, o ministério. Algumas pessoas o acompanham, mas era uma dupla primeiramente. Alguns aqui que estão indo não em dupla, estão indo em 3 pessoas, junto, acompanhando uma dupla. Então Pedro, Paulo, Barnabé e Paulo, os dois eles estão indo não apenas sozinhos, dois, mas comissionado por Deus eram 2, e os demais iam auxiliando. Mas chega um momento em que Paulo e Barnabé eles se separam. Mas mesmo estando separado, Paulo ele não vai para o seu ministério independente e Barnabé fica com o seu ministério independente. Nós vamos encontrar que Barnabé ele vai juntamente com Marcos, João Marcos, e Paulo vai com quem que ele vai? Com Silas. Não vai sozinho. Eu acho tão interessante que a um certo momento Paulo e Silas eles não vão junto em determinada situação, mas é colocado Aristarco ao seu lado, que também era outro grande mestre, como Silas era um grande mestre e profeta também. Então essa conjunção na qual o Senhor prepara, irmãos, é o modelo, é a forma, é o formato. Então acho tão precioso a unidade em que o Senhor ordena a sua bênção, a sua graça, no poder da unidade.
E o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: aonde estiver 2 ou 3, eu estarei ali no meio deles. Já é a própria estrutura de comissionamento a qual o Senhor Jesus estava enviando. Nós estamos no capítulo 14, e o capítulo 14 já é os últimos momentos de preparação do Senhor Jesus para ir a Jerusalém, ir para a cruz. É os últimos momentos em que Jesus está passando. Vamos dizer que já é a última semana, os 7 últimos dias que estão acontecendo. Jesus já está exatamente muito prestes àquele momento da crucificação. E agora Jesus reúne os seus discípulos e diz para eles: olha, aqueles que creem em mim vão fazer as obras que eu faço. E ele coloca ainda um acréscimo. E esse acréscimo o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: e farão ainda obras maiores. E farão obras maiores. Obras maiores, e o Senhor Jesus vai dizer: porque eu vou para o meu Pai. Meus amados, Deus quer nos levar para algo novo, amém? Deus deseja levar você para algo novo, algo que você ainda não experimentou, mas que Ele tem, e o que Ele prepara, e o que Ele reserva para nós, algo novo, coisas novas. E nós precisamos desses desafios, que são novas, coisas que Ele tem para nós, que Ele tem para a nossa vida. Deus quer levar você, Deus quer te levar a experiências maiores, diga amém? Deus deseja nos levar a experiências maiores. Ao contrário, o diabo deseja, meus amados, nos levar cada vez mais para baixo e mais afastados de Deus. Mas o Senhor Jesus deseja e Ele quer nos conduzir e nos levar para obras maiores e sermos usados pelo Senhor com poder e autoridade. O que Deus quer e o que Jesus quer? Coisas que ainda nós não experimentamos, coisas novas. Aí eu comecei a me perguntar: mas que obras maiores Jesus está se referindo? Que obras maiores as Escrituras estão nos trazendo? Quando Jesus disse: as obras que eu faço, vocês vão fazer. Mas vocês vão fazer essas obras maiores ainda. Eu fiquei a indagar: mas que obras maiores são estas? Meus amados, eu entendo que ninguém vai fazer a obra que Jesus fez no quesito da redenção. Na obra redentora de Jesus, ninguém vai fazer. Ninguém vai salvar a vida de outro como Jesus salva. Não preciso que ninguém morra pelos meus pecados, ou eu venha morrer pelos pecados de alguém, porque isso é inadmissível, isso seria uma heresia. Ninguém pode morrer para dar a sua vida, para dar a vida eterna, a não ser Jesus. Esta obra, meus amados, ela é apenas de Jesus e de ninguém mais. Agora, o que seriam essas obras maiores? Com certeza não é a missão de salvar, porque só Jesus salva, amém? Só Jesus tem poder para salvar. Mas aí ainda fica a pergunta: o que Jesus estava querendo dizer com isso? Com a sua criança que havia morrido nos seus braços. E o que ela faz com essa criança? Ela atravessa as ruas, ela atravessa uma praça, do outro lado da praça estava a igreja. E ali está pregando quem? Missionário Manuel de Melo, que não era missionário, era apenas o diácono na igreja. E ele pregava, e a criança chega, morta, nos braços da mãe. O que faz aquela mãe? Aquela mãe pede socorro, e o culto andando, o missionário disse: deixa essa criança sobre esta mesa. E continuou pregando, continuou falando do evangelho, continuou falando do poder de Deus. Ao terminar a mensagem, a criança morta sobre aquela mesa, ele ora e a criança ressuscita. Muitas pessoas, chamou a atenção de muitas pessoas. E, infelizmente, por não entendimento da direção da igreja, o proibiram de orar pelos enfermos, proibiram ele de orar pelos paralíticos, porque, segundo o entendimento das Escrituras, somente os presbíteros é que deveriam ungir os doentes com óleo, e acabou fazendo uma coisa que depois tentaram reestruturar, reconstruir na história, pedindo perdão para o missionário Manuel de Melo, e foi excluído da igreja.
E aí ele, com a sede, com um desejo tão grande na sua alma, de pregar o evangelho, de orar pelos necessitados, porque não paravam de vir paralíticos, não paravam de vir cegos, e ele orava pelas pessoas e elas eram curadas. Quando em uma cidade ele ia, já no aeroporto tinha muitas pessoas aguardando, esperando para que ele orasse, só na chegada do aeroporto. As concentrações eram gigantescas, muito grandes, mas mesmo assim, amados, o missionário Manuel de Melo, que foi o fundador da igreja Brasil para Cristo, é uma história muito linda, mesmo assim não fez todas as obras que Jesus fez. Então eu não conheço, e nem li nunca algo sobre alguém que fosse tão poderosamente usado como o Senhor Jesus. Então o que seriam essas obras maiores? Meus amados, Jesus curou pessoas que depois, essas pessoas tiveram outras doenças. Jesus curou paralíticos, mas esses paralíticos um dia morreram. Pela sua velhice, pela sua idade tão avançada, vieram a morrer. Eu digo ainda mais, meus amados, que Jesus multiplicou pães para as pessoas, mas essas pessoas que comeram do pão multiplicado e do peixe que foi multiplicado, elas voltaram a ter fome. No dia seguinte, na outra semana, elas estavam com fome. Jesus, meus amados, ele fez coisas extraordinárias, ok? Coisas extraordinárias, muito grande, mas essas pessoas um dia morreram. Então esses milagres que Jesus fez com o poder de Deus, e debaixo da unção da graça de Deus, essas pessoas um dia elas findaram. Então nós vamos dizer que esses milagres, eles foram para o tempo de vida da pessoa aqui. Os apóstolos também fizeram milagres. O livro de Atos dos Apóstolos, que eu tenho mais a simpatia de dizer que é Atos do Espírito Santo, do que os Atos dos Apóstolos. Porque quem operava era o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Né? Mas o título da nossa Bíblia está lá, Atos dos Apóstolos, porque Deus usou a vida dele, assim como vai usar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Mas é o poder do Espírito Santo agindo e realizando. Aí nós vamos encontrar que Pedro, quando passava pelas ruas, as pessoas colocavam pessoas por onde Pedro ia passar, para que a sombra de Pedro, se projetando sobre as pessoas, elas ficassem curadas. Nós vamos encontrar que pessoas levavam dos lenços e pertences de Paulo para colocar em cima dos enfermos, para que eles fossem curados. Eu vejo que Paulo, ele fez um milagre também de ressurreição, quando um moço chamado Eutico, que caiu de uma janela de uma certa altura, e aquele moço caiu e ele ficou desacordado, realmente morto, e o apóstolo Paulo, ele vai lá e ora por aquele menino e continua depois o culto que estava fazendo, e aquele moço ressuscitou. Eu encontro também Pedro, o apóstolo Pedro, em que ele vai e ora por uma mulher chamada Dorcas, que estava morta, e ressuscita. Então, meus amados, que obras maiores eram estas? Será que eram as obras a qual Jesus estava fazendo de milagres e maravilhas, a qual os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram? Não considero que sejam apenas estas, porque eles não fizeram obras maiores do que Jesus fez. Pedro não fez obras maiores do que Jesus. O apóstolo Paulo não fez as obras maiores do que Jesus. Os apóstolos foram grandemente usados pelo Senhor, com sinais, com prodígios e com maravilhas, mas eles não fizeram essas obras maiores. Por quê, meus amados? Sem diminuir a importância do milagre, sem diminuir a importância e a realização da ação sobrenatural de Deus, que operou milagres e maravilhas, né, através dos discípulos e no próprio Senhor Jesus realizando também. Mas, meus amados, nós vamos observar que todos esses milagres, todas essas maravilhas, foram benefícios temporários, foram benefícios enquanto a pessoa vivia aqui. E estas bênçãos eram na área da saúde, estas bênçãos elas eram também na área do alimento que era multiplicado, o pão que era multiplicado, a refeição que era multiplicada. Também a ressurreição dos mortos, que durava apenas durante a vida aqui, mas depois elas voltavam a morrer novamente. Como, por exemplo, o milagre de Lázaro, que estava morto durante 4 dias e 4 noites. Lázaro voltou a morrer.
Lázaro voltou. Ou, não me falaram, de repente Lázaro não morreu, e ele está por aí, já com mais de 2.000 anos, a gente não viu ele ainda. Onde é que ele mora? Não está no Guinness. Ele morreu. Lázaro morreu. Ele recebeu um milagre, mas foi um milagre somente para a vida aqui. Eu pergunto para você, que milagre é mais importante para você? Um milagre temporário ou um milagre eterno? Para quem você quer um milagre? Que obra você quer que Deus faça na tua vida? Uma obra com prazo de validade de 20, 30, 40, 50 anos? Ou você deseja que Deus faça sobre a tua vida e a tua casa um milagre que seja eterno? Com certeza. O que mais o ser humano precisa é um milagre para a eternidade. E não alguma coisa que ele não seja temporário. Por isso eu digo, Lázaro morreu. Depois de ressuscitado, alguns anos depois, algumas décadas depois, ele veio a morrer. Meus amados, a igreja, que foi iniciada em Atos dos Apóstolos, essa igreja, ela perpetua até os dias de hoje. Porque ela atravessou séculos, ela atravessou perseguições, e ela se espalhou pelo mundo afora. Qual é o resultado desta igreja ter atravessado séculos e perseguições, e ela está espalhada pelo mundo afora? Eu digo, amados, isso aqui é um dos sinais de obras maiores. Eu acho tão interessante, porque o texto diz o seguinte: vocês vão fazer obras maiores porque eu vou para o Pai. Ou seja, vocês terão mais tempo. Vocês desfrutarão de um tempo maior para fazer outras coisas, para perpetuar e continuar. Meus amados, o que nós podemos entender, o que nós podemos aqui interpretar, como alguma coisa referente à expansão do reino. Jesus ministrou em Israel, e Jesus não foi para fora de Israel pregar a outras nações. Quando ele prepara os 70, quando ele prepara os 70 para a missão dos 70 de enviar 2 a 2, Jesus dá 2 recomendações para eles com relação ao espaço geográfico. Não vão aos gentios, não vão aos gentios, não vão também aos samaritanos. Se detém em Israel, ministério terreno do Senhor Jesus. Naqueles 3 anos e meio, ficou apenas em Israel. Mas agora Jesus está preparando os discípulos. E aí Jesus diz o seguinte, olha: ide, portanto, por todo o mundo. Ide, portanto, por todo o mundo. Depois Jesus vai dizer assim em Jerusalém: vocês serão minhas testemunhas, na Judéia, Samaria, e Samaria não era para estar antes, agora está. Obras maiores, lugares aonde eu não fui, lugares aonde eu não cheguei. E aí Jesus depois vai complementar o seguinte: até os confins da terra. Meus amados, nós estamos sendo desafiados a andarmos em unidade, de 2 em 2, ou em trios, para nós irmos aos confins da terra. O que são os confins da terra? Pessoas que estão desesperadas e que precisam de uma ação de Deus sobre a sua vida para tudo mudar e transformar. A obra que Deus vai usar a cada um de vocês não será apenas limitada a expulsar demônios, expulsar espíritos malignos, não será apenas para curá-los, e Deus vai usar a vida de vocês, porque haverá uma chama nas mãos de vocês. Vocês vão colocar sobre as pessoas, e elas receberão cura, receberão milagres. Porém, esses milagres e essas curas, elas serão temporárias enquanto viver aqui. Mas a missão maior, ela não é apenas para sermos usados por Deus com milagres e curas, mas é para alcançar o coração daquelas pessoas e fazermos, meus amados, essas pessoas entender da palavra e elas serem e pertencerem ao reino de Deus. Serem novas vidas, novas criaturas em Cristo Jesus. Preparar, amados, no coração dessas pessoas um lugar. O propósito da missão era esta: eles irem nas cidades, nos povoados, e preparar um lugar para que Jesus chegasse lá, quando entrasse com a missão, pregando o Evangelho e anunciando o Evangelho. O propósito, meus amados, era, e estava na expansão do reino, em extensão do tempo,
Porque Jesus disse, porque eu vou para o Pai. Porém, nem a transformação de água em vinho, nem a multiplicação dos pães, ou a caminhada de Jesus sobre as águas, como Jesus o fez, nenhum sobrenatural, meus amados, tem tamanha grandeza como a transformação de um perdido e miserável pecador. Em que a vida da pessoa não tem saída. A pessoa já tentou de tudo na vida. Ela já tentou ser feliz, não sabe o que é ser feliz. A sua vida é uma desgraça. A sua vida é uma contabilidade de ruína, destruição e sem paz na sua alma e na sua vida. Meus amados, uma obra maior não é colocar uma bênção sobre a vida da pessoa e ela se tornar a pessoa, o empresário mais rico no país. A obra maior não é apenas pegar uma pessoa que ela está condenada debaixo de um câncer terminal e nós orarmos pela pessoa e ela ser curada, ela restaurada e ela continuar a vida dela perdida sem Deus no mundo. Eu digo, meus amados, que obras maiores, elas têm tudo a ver com a mudança de coração, uma mudança de vida e uma mudança de alma. Vamos lembrar, e vale lembrar, meus amados, que os discípulos ouviram essa ministração do Senhor Jesus, e eles não tinham ainda recebido poder, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 8. Embora que, antes de receber poder, Jesus deu para eles uma palhinha, Jesus deu para eles poder, Jesus deu para eles autoridade. Sem ter ainda sido batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles chegaram exultantes de alegria, possuídos de alegria, porque até os demônios se submeteram, e eles não eram ainda batizados com o Espírito Santo. Mas Jesus deu para eles o quê? Uma autoridade. É como você tem uma procuração com amplos poderes para fazer o que precisa, o que necessita. Jesus deu a eles ali, meus amados, uma procuração para aquela missão. E dentro daquela missão eles fizeram. Eu acho tão interessante porque quando Jesus está presente, eles não fizeram milagres. Eles não conseguiram. Por exemplo, Jesus estava para chegar lá no pé do monte, e os discípulos chegaram e perguntaram, Senhor, nós tentamos expulsar o demônio, não deu. E Jesus foi lá e expulsou o demônio na hora, porque Jesus estava presente. O próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte, que eles não precisam, os convidados não precisam jejuar quando o noivo está. Mas chegaria um momento que o noivo não estaria mais e que eles precisariam buscar, santificar-se. Buscar sim, orar sim. Os discípulos nem sequer oravam. Quando eles iam orar, eles dormiam. Mas agora Jesus foi levado e eles têm agora uma intimidade com Deus através do Espírito Santo e eles vão para a oração. E ali no caminho eles encontram um coxo e simplesmente eles dizem para aquele coxo, olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. E em nome de Jesus Cristo te levanta e anda. E o paralítico dá um salto, pula e sai caminhando. Aliás, a Bíblia diz que ele sai saltando de alegria e de felicidade. Foi uma obra grande. Foi uma obra que se tornou notória. Mas o paralítico veio morrer um dia. Porém, meus amados, o foco do Senhor Jesus sobre obras maiores estavam sim sobre os milagres. Estava sim sobre as maravilhas que acompanhariam aqueles que crescem. Porém, meus amados, o extra, a obra tão grande e maior, seria uma obra, meus amados, para a eternidade. Algo que não terminaria quando a pessoa morresse, mas sim passaria além daquele tempo da vida na terra. Porque seria, meus amados, uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. As maiores obras são as obras que duram eternamente. Não é uma obra que alguém fez, de repente desmoronou aquela casa, aquele edifício, caiu e não durou nada. Uma obra boa, uma boa obra, uma obra grande, uma obra maior, é uma obra duradoura, que ela tem sustentação. E eu vejo, meus amados, que o trabalho do discipulado e o acompanhamento, ele é uma sustentação para gerar na vida de uma pessoa um prosseguimento na sua fé e na sua caminhada. Por isso que eu digo, todos nós precisamos estarmos nos alimentando na palavra de Deus e na autoridade do Senhor através da sua palavra e construindo os valores de Cristo Jesus no coração.
naquela vida que está precisando de Jesus. Meus amados, às vezes nós, infelizmente, costumamos valorizar as obras materiais, as obras temporais, porque nós vivemos limitados no tempo, no espaço, né? E nós às vezes não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Porém, se nós conseguíssemos detectar, olhar, observar o mundo espiritual, nós viríamos que realmente o foco maior e uma obra com excelência, uma obra tão grande, não é uma obra que termina e acaba aqui apenas enquanto nós vivemos nesse limite de tempo, que seria 80 anos, 100 anos, 110 anos, aqueles que conseguem viver um pouco mais, mas às vezes o nosso foco está nisso. E Jesus, ele está olhando algo maior, algo para a eternidade, não algo aqui apenas para o tempo. Então nós precisamos entender o que Jesus está dizendo, nós precisamos compreender o que Jesus disse, meus amados, olhando para a régua da eternidade. Quanto vale isto? Quanto dura isto? Aquilo que não dura nada não vale muito, mas aquilo que tem duração, aquilo que tem uma duração longa e extra, isso tem mais valor. Meus queridos amados, e é isso que nós precisamos, ok? É medir as coisas que não terão fim, que não vão acabar. E aí nós estamos sendo comissionados hoje, no dia D, para investir naquilo que não vai terminar, naquilo que não vai acabar. Eu digo, feliz é a pessoa, e bem-aventurada é aquela pessoa que apresentou Jesus para um homem chamado Billy Graham, um dos maiores evangelistas que conhecemos na nossa época, que partiu alguns meses atrás para estar com o Senhor e descansar nos braços do Senhor. Quem ganhou aquele homem? Que levou milhões de pessoas a Cristo Jesus. Uma obra, meus amados, para a eternidade. Ok? Então o que é mais importante? Uma pessoa ser curada do câncer? Ou de uma outra doença incurável? Ou essa pessoa ser salva eternamente? O que vale? O próprio Senhor Jesus diz o seguinte: se o teu olho direito te faz escandalizar, arranca ele. É melhor entrar na vida eterna, e guarde bem isso, é melhor entrar na vida eterna. É melhor entrar na vida eterna. Se o teu pé direito te escandaliza, e vai perder a salvação e a vida eterna, arranca esse pé, que vai te impedir da eternidade. Porque Jesus está dizendo o seguinte: é melhor entrar coxo, entrar manco, mas entrar na vida eterna. Porque, meus amados, é melhor. E eu vou interpretar e entender que estas coisas melhores, elas são obras maiores, das quais nós precisamos nos ater e precisamos valorizar. O Senhor Jesus vai falar a respeito dos valores eternos. Quando ele diz o seguinte: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, aonde a ferrugem consome, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas juntem para vocês aquilo que é eterno. Jesus vai dizer: acumulem para vocês, juntem para vocês tesouros eternos. Então, meus amados, vamos conotar, entender, interpretar, e não é equívoco nem errado nós expressarmos que Jesus também está olhando, Jesus está fitando para a vida eterna, para as coisas eternas, e que são obras maiores do que as coisas terrenas, as coisas temporais. O que vale mais, a cura de um paralítico? Ou a conversão de um homem chamado Saulo, de Tarso? O que vale mais, a cura de um cego naquela época, por aqueles dias? Ou a conversão de um homem chamado Barnabé e tantos outros, que revolucionaram a história e foram tremendamente usados pelo Senhor? Me alegro mais, amados, quando um pecador se arrepende e volta para o Senhor. A Bíblia nunca diz, e você nunca vai encontrar, que há uma alegria muito grande diante dos anjos de Deus quando nós compramos um carro zero. Não diz na palavra de Deus também que há uma imensa alegria e uma festa no céu quando nós compramos a nossa casa própria. São valores eternos. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Valores eternos é que nós, como igreja, precisamos olhar e precisamos ver. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer, em 2 Coríntios, Paulo vai escrever,
E ele vai escrever o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, nas coisas visíveis, nas coisas desse mundo, mas das que não se veem. Porque as que se veem, as que se enxergam, elas são temporais. E as que não se vê, elas são eternas. Meus amados, um cego que consegue ver tudo nesse mundo, ou um pecador salvo, capaz de ver a face de Cristo Jesus, o que mais tem valor? E aí nós somos chamados para fazer obras maiores. Eu creio, amados. Nós somos pentecostais. E nós cremos em milagres, amém? Nós cremos na cura, amém? Nós cremos na libertação e transformação das pessoas. Nós cremos no poder do Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo. Nós cremos nisso. Eu digo, meus amados, é necessário sim você orar pela cura. Busque a cura. Você tem alguma enfermidade que você luta há tempo com ela? Não desista, continue a orar. Continue a buscar. Porém, não faça disso alvo e a base do teu cristianismo. Busque. Que Deus te abençoe em tudo que você colocar as tuas mãos. Amém? Que haja bênção de Deus sendo derramado sobre a sua vida na área material e na área física, na área psicológica, na área mental. Amém. Mas vamos observar e ver, amados, que o principal, a qual o Senhor nosso Deus nos coloca, não são as coisas terrenas. O próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte: se eu quisesse, eu chamaria agora 12 legiões de anjos e viria ao meu encontro. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é desse mundo. Essas obras maiores, meus amados, são obras que elas vão reportar para a eternidade. Amém? E aí nós somos chamados para trabalhar para a eternidade. Amém? O nosso chamado, a nossa vocação são para as coisas eternas e não para as coisas passageiras. Meus amados, a expressão obras maiores, ok? Significa obras também, quem sabe, obras que nós não fizemos ainda. E aí nós estamos agora sendo desafiados por Deus e pelo Senhor, para nós fazermos aquilo que nós ainda não fizemos, aquilo que está diante de nós. Jesus, irmãos, ele explica que as obras maiores, porque ele vai para o Pai. E quem faz as obras agora aqui, essas obras maiores na realidade, é o Senhor Jesus. Curar os enfermos, libertar os cativos, os prisioneiros, mandar o paralítico andar, o coxo caminhar e saltar, o cego enxergar, o mudo falar, enfim, meus amados, tudo isso, meus amados, quem vai fazer não é que nós vamos fazer. Conecte bem isso no teu coração, porque não somos nós que fazemos. Ah, mas eu orei lá na casa do meu filho da paz e a pessoa, ela estava sofrendo com tonteira já há 6 anos, eu orei lá, nós oramos lá, e a pessoa na outra semana contou que não tem mais nenhuma tonteira. Você pode orar por isso sim. Agora, não foi você que fez, e nem vai ser você que vai fazer, sabe por quê? Quem faz é Jesus. Jesus vai dizer em João 14, aonde nós lemos, ok? Lá no versículo 12, em que ele diz: digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito. Fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E aí lá no versículo 13 e 14, Jesus vai explicar de uma maneira mais a miúde. Quando ele diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qual é o propósito do milagre da cura? Que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Observa que 2 vezes você vai encontrar a expressão assim: eu farei, eu farei, eu farei. Quem que está falando eu farei? Quem está falando eu farei? Jesus. Quem vai fazer? Jesus. Você vai apenas encostar a tua mão, mas quem vai agir ali vai ser o Senhor Jesus. Então não é obras maiores eu estou fazendo, não. Quem está fazendo é Jesus, amém? É Ele que está respaldando. Mas a obra, meus amados, que nós estamos indo e fazendo, quem está respaldando para que a palavra de Deus adentre naquele coração e haja transformação, haja libertação, haja uma vida nova, haja uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de alma, quem vai fazer é o Senhor Jesus, amém? Através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, nós somente somos apenas os encarregados que estamos levando a mensagem, amém? Você conhece o que é um carteiro, né? Você sabe como é que é, aquela roupa
de vestimenta do carteiro, ele leva a carta, ele leva a correspondência de um lado para outro, ele é apenas o mensageiro. A mensagem é a de Deus, nós estamos indo. Nós somente estamos indo, mas é o Senhor que está usando a nossa vida como instrumento, amém? Para que o Senhor Jesus seja glorificado. Então, meus amados, meu desejo é que Deus use de uma maneira tão preciosa, de uma maneira tão gloriosa. E eu acho tão interessante porque os discípulos viram Jesus curando os enfermos, eles viram Jesus acalmar uma tempestade, eles acompanharam Jesus e viram Jesus também multiplicando os pães e os peixes. Os discípulos viram e acompanharam Jesus, vendo Jesus expulsar os demônios saírem, e Jesus libertando até de legiões, que os próprios discípulos nem eles conseguiram expulsar e tirar, algo tremendo, meus amados. Mas agora, meus amados, isso tudo que houve, não garantiu a transformação na vida de uma pessoa, uma mudança de coração, uma mudança de vida. Há pessoas que o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: quando o demônio sair, ele vai andar por lugares áridos, e não encontrando lugar onde repousar, ele vai lembrar. Então os demônios, eles têm uma memória, eles têm uma lembrança, e ele vai dizer: eu vou voltar lá para aquela casa onde eu morava, durante tanto tempo eu morava lá, era tão bom o tempo que eu morava lá. E ele vai voltar, ele vai retornar, e quando ele encontra uma surpresa, a casa está limpa, a casa está extraordinariamente limpa, porque Jesus tirou aquele demônio que estava possuindo, que estava dominando. E aí, como ele encontra aquela casa, ali ele encontrou no caminho, ele encontrou nos lugares áridos, encontrou outros demônios. Eu acredito então que os demônios formam uma amizade, um elo de amizade, um grupo de WhatsApp. Não, isso aqui a Bíblia não diz de grupo de WhatsApp, né? Mas eles têm um contato entre eles. Aí a Bíblia diz o seguinte, que voltando, encontrando a casa adornada, ele leva outros 7 para morar ali. E que aí o estado daquela casa se torna pior do que antes. E aí, meus amados, é preciso coração. Ele está cheio de Deus, amém? Ele está cheio de Jesus. Ele está cheio da palavra. Ele se encher de louvor e adoração. E ele está conectado e Deus a encher aquela casa. Qual é o propósito principal também para nós, irmãos? A nossa casa, ela está cheia, amém? E nós mandar embora algumas coisas que estão atrapalhando a vida das pessoas. Muita coisa que acontece na vida das pessoas, que parece que nada dá certo, irmãos. Não é um problema social, é um problema espiritual. Não é um problema de responsabilidade do governo, ou uma responsabilidade de educadores. A questão toda, responsabilidade, meus amados, está no mundo espiritual. Quando aquela coisa ruim, quando aquele espírito mau sai da vida da pessoa, tudo melhora. Há uma paz, há uma tranquilidade que não havia antes. E é exatamente isso que Jesus deseja dar. Uma paz que não tem, uma paz que no mundo não tem. E eu quero, meus amados, também dizer a vocês e compartilhar com vocês que essas obras maiores, o meio pela qual elas acontecem é através do amor. Jesus, amados, tudo Jesus fez com base no amor. E esse final de semana estava participando de um seminário para pastores, esposas de pastores. Simultaneamente teve também um encontro de casais, alguns dos irmãos participaram aqui da igreja. E o preletor de sexta-feira, ele nos falou algumas coisas muito ricas e preciosas. E uma das coisas que ele falou, e eu compartilho com vocês, a respeito de 1 Coríntios capítulo 13, que fala a respeito do amor. Que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, né? Ele não se exaspera. E aí disse o pregador: tire a palavra amor, substitua pela palavra Jesus. E aí vai fazer sentido. Coríntios capítulo 13. Digo, meu Deus, eu nunca tinha pensado desta maneira e desta forma, mas faz todo sentido na qualidade do amor. E Jesus, amados, é a expressão do amor de Deus pelo pecador e pelo ser humano e pela humanidade. João capítulo 3, verso 16, um versículo que conhecemos de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa base de amor
que nós estaremos indo para os lares, que nós estaremos lá anunciando Jesus e que nós vamos ministrar, meus amados, libertação, cura e transformação. Mas o propósito é levar Jesus para aquelas pessoas, amém? Então o milagre deve ser expressão de amor. A Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela pessoa, conduído pela dor que aquela pessoa estava sofrendo, Jesus a libertou. Qual é a razão de Jesus fazer o milagre? É ver as lágrimas de uma mãe que estava indo sepultar o seu único filho. A Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, vendo as suas amigas Marta e Maria sofrendo pela perda do seu irmão. E Jesus vai até lá e ressuscita Lázaro. O que move Jesus a fazer o milagre? É o amor. O que deve nos levar e nos conduzir, irmãos? Sermos movidos pelo amor. Esta é a base da missão dos 70. Esta deve ser a base das nossas casas de paz, ok? Mas para fazermos obras maiores, irmãos, deve ser a base. E é o que realmente definiu o ministério de Jesus. Entrega por amor. Amém? Foi por amor a nós, não porque merecíamos, não porque nós éramos os merecedores da sua graça e da sua bondade. Não, nós não éramos nem merecedores. Nós somos indignos de receber tão grande amor assim. Mas foi por sua bondade, foi pela sua misericórdia. E porque nós recebemos esse amor, nós agora queremos ir e queremos semear também em nome de Jesus. Amém? Que Deus use a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E essa base de amor, irmãos, foi aquilo que moveu os discípulos a irem. E aí vai mostrar a entrega deles. E eu digo que essa entrega baseada em amor é o que deve estar presente na nossa vida também. E a gente vai ler a história a respeito de Pedro, como morre Pedro. Morre Pedro, meus amados, Pedro vem a morrer, ok? Quando iam crucificá-lo, ele diz, não sou digno de ser crucificado como Jesus Cristo. Como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. E narra a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé, ele morreu como mártir na Índia. Tiago, ele foi jogado num caldeirão de azeite quente. E os primeiros cristãos, nós vamos lendo na história, eles foram devorados nas arenas por leões. Nós vamos ver que Pedro, que Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos, vai falar que ele foi apedrejado. Paulo, ele foi degolado. João terminou a sua vida na ilha de Patmos, por amor a Cristo, pela sua entrega. Então, meus amados, eu digo que esta missão de obras maiores, a base dela deve ser e é o amor. E amor é entrega. Amor, meus amados, é entrega total, sem requerer e sem pedir nada em troca, mas nos oferecer a Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados, que nós venhamos receber essa convocação do Senhor Jesus. Que a Bíblia diz, Jesus convocou outros 70 para a missão. E os enviou de 2 a 2, para onde ele estava para ir, aonde ele estava para ministrar, aonde ele estava para pregar naqueles lugares. Meus amados, e o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar vidas carentes de amor humano, carentes de atenção, carentes de cuidado, carentes do Evangelho, carentes de Jesus. E o que nós vamos dar? Aquilo que nós temos, amém? Pedro e João disseram, ouro e prata não temos, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te levanta agora e anda. E ele foi e ele andou. O que moveu o coração dos discípulos? Glorificar a Jesus, buscar ao Senhor Jesus e amar vidas e cuidar bem delas. Meus amados, que isto seja o nosso coração, que o Senhor nos use grandemente, amém? Não temos ouro, não temos prata, mas nós temos paz, nós temos a palavra, nós temos Jesus, nós temos a paz, né, que excede todo o entendimento, e é isso que as pessoas estão necessitando, é isso que elas estão precisando, de paz no seu coração, paz na sua alma e paz na sua vida, amém? E como os discípulos voltaram, a Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 10, eu já falei várias vezes, mas é tão bom falar isso, irmãos. A Bíblia diz que depois que eles foram em cada uma daquelas casas, a Bíblia diz que eles voltaram repletos de alegria. Uma outra tradução diz assim, eles vieram possuídos de alegria. Tamanha alegria que estava no coração deles, amém? E eu digo, meus amados, que Deus estará nos abençoando, amém? Com base no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, lá está escrito o seguinte,
que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos outros. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos outros, enquanto ele orava pelos seus amigos. Então eu digo, no meio das nossas duplas, temos muitas pessoas com problemas. Quem sabe você tem muitas lutas também. Quem sabe você tem um grande desafio diante de você. E quem sabe até o diabo vem apontar para você e dizer o seguinte: quem é você para ir na casa dos outros orar, sendo que a tua vida existem muitos problemas? Lembre-se, Jó capítulo 42, versículo 10, que diz que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor vai ser contigo e o Senhor vai mudar a nossa sorte. Enquanto estamos indo, o Senhor está indo conosco. E é Ele que está nos respaldando. Os discípulos tinham problema? Muitos problemas tinham os discípulos. Os problemas, irmãos, dos discípulos, eles eram muitos. Eles tinham problemas. Mas apesar de ter problemas, eles foram e eles voltaram exultantes de alegria. O que vai nos dar alegria, irmãos? É ver Deus operando na vida das pessoas, através de nós, míseros pecadores e imerecidos da graça de Deus. Mas Deus quer usar, amém? Deus quer usar. Deus usa anjos? Não, anjo não faz, irmãos, aquilo que é para nós fazermos. Está lá na carta de Pedro, que os anjos anelaram fazer, mas não foi dado a eles essa missão, amém? Quando vai na casa de Cornélio, ali é um grande testemunho, que o anjo foi lá falar para Cornélio mandar buscar Pedro, para Pedro ir lá trazer o recado de Deus e pregar a palavra. Os anjos não puderam pregar, até anelaram, mas não é missão para eles, amém? Anjos não têm essa missão, mas eu e você, nós temos essa missão. E Deus está colocando nas nossas mãos, amém? Então você vai estar orando pelas pessoas, pelos filhos da paz, e você que é um semeador, vai estar recebendo resposta de oração. Enquanto Jó orava pelos seus, o Senhor o abençoou e restaurou, amém? E para finalizar, irmãos, obras maiores nos desafiam a 5 coisas. 5 coisas que nos desafiam, obras maiores, amém? Eu já peço o ministério de louvor, já pode vir aqui, amém? Primeira coisa que nos desafia, meus amados, nós irmos e nós abrirmos as casas de paz. Primeira coisa que nos desafia essas obras maiores, primeira coisa é irmos, nós irmos, ok? São 5 coisas que nos desafiam. Obras maiores, primeira coisa que vai nos desafiar é nós irmos. A segunda coisa que vai nos desafiar, casas de paz ou as obras maiores, é de não nos acomodarmos nunca, ok? De não nos conformarmos com um cristianismo barato, com um cristianismo medíocre, com um cristianismo que não tem valor. Nós vamos sermos desafiados, meus amados, a não nos acomodarmos nunca. E Deus não nos chamou para nós nos acomodarmos. Não existe dom da acomodação. Deus não vai dizer: meu servo, eis que eu te digo, eu quero que tu te acomode. Deus não vai nos fazer isso. Deus quer nos incomodar, amém? O que o Espírito Santo quer fazer em nós é nos incomodar, para que nós vamos, para que nós possamos ir, e para que o nosso ir tenha resultado e tenha fruto no seu reino. A terceira coisa que obras maiores vão nos desafiar é saber que temos desafio diante de nós. E que nunca nos contentarmos com as conquistas do passado. E aí vamos lembrar do apóstolo Paulo, que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Diz ele: eu esqueço que já foi do passado, eu tenho coisas na minha frente, amém? Temos desafios para esse ano, temos desafio nessa semana que nós vamos iniciar. Muitas e muitas casas já estão estabelecidas. Há pessoas que já estão algumas semanas esperando: quando é que vocês vão vir na minha casa? Há famílias que estão desesperadas. E eu tenho certeza, meus amados, que quando você pisar a planta do teu pé naquela casa, as coisas vão começar a mudar. Quem sabe você não soube expressar direito as coisas, você não é uma pessoa que tem uma boa locução, você não é um bom interlocutor em expressar as coisas, as ideias. Mas eu quero dizer que você está indo lá como mensageiro da paz. E a presença de Jesus que vai contigo ali. E a presença de Jesus que vai marcar aquela casa e vai marcar aquele lar. E a presença de Jesus que vai agir. E a sua palavra que você vai expressar com as limitações que você tem o expressar.
mas que aquela palavra vai entrar tão fundo no coração, e a pessoa não vai conseguir dormir direito, sem analisar muito bem de tudo que você falou. Digo também para vocês, estas casas vão ter a primeira noite que vão conseguir dormir bem, que vão conseguir dormir tranquilo, e que não vão estar exasperados, preocupados, porque uma paz vai entrar naquele coração. Sabe por quê? Porque o príncipe da paz vai entrar contigo naquela casa. Quarta coisa que podemos aprender, irmãos, com obras maiores, é saber que Deus conta conosco. Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós. Como pode explicar Deus pegar homens que não tinham valor nenhum nesse mundo, e Ele transformar esses homens, encher da sua presença, e mudar o coração e transformar, e agora usa para fazer a obra dele? Porque, meus amados, o ID do Senhor Jesus é um grande mandamento, mas é um grande privilégio. Amém? E nós estamos sendo comissionados pelo Senhor. Amém? E quinta coisa que podemos aprender, amados, que nos desafiam obras maiores, é que Jesus quer operar através de nós. Ele quer operar através de você. Ele quer operar através da sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor nosso Deus realize, e que Ele faça grandes e maravilhosas obras, porque Ele vai fazer. Não importa se você tem pouco tempo apenas de caminhada de fé, Deus vai usar a sua vida e você vai se surpreender. Amém? Deus não precisa dos títulos para usar a nossa vida. Davi não tinha título nenhum. Ele vai lá para o campo de batalha. Estavam lá os generais, estavam lá os capitães, estava todo um exército paramentado. Davi nem roupa de soldado não tinha, mas ele usou aquele menino, porque aquele menino já tinha uma sede por Deus. E o que fez ele ter aquela vitória foi a presença de Deus na vida dele. A presença de Deus está na tua vida. Amém? Você vem para esta casa, casa de oração, receber de Deus. Mas receba, não para guardar para você, receba para repartir, e Deus vai te usar. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus.